E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e hoje também é o aniversário do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. A foto dele tá ali, porque é o nosso primeiro tema, né? Quero falar um pouco de Brasil no contexto geral, trazer algumas notícias diversas e também falar sobre o Telegram. Quero destacar aí para vocês, né, o que o Telegram vai ter que fazer para poder continuar operando no Brasil. Depois disso, vamos falar da terceira via do Moro, do MBL. Quero começar, na verdade, sobre o MBL, porque a imprensa trouxe algumas matérias mostrando que os garotos do Sérgio Moro estão trabalhando nos bastidores para impedir a cassação do Mamãe Falei, transformar a cassação em uma suspensão. E a imprensa, inclusive, fala, né, que o clima para cassação meio que está perdendo força. Eles estão tentando aí driblar, né, que o Arthur fique inelegível pelos próximos 8 anos. E depois disso, vamos falar bastante do Moro e vamos falar sobre a ida do Moro para a Alemanha. Algumas coisas bem complicadas, bem complicadas. Essa turma parece que não tem nenhum amor pelo Brasil. E, inclusive, a turma do Sérgio Moro, mais especificamente aquela ONG, né, Amiga Lavajetista, tá aí, né? O que depender deles, o Brasil sofrerá sanções pela OCDE. Mal entrou na OCDE, já vai ganhar alguns problemas. E depois disso, vamos falar da questão da Europa, Rússia, Ucrânia, algumas coisinhas. E, por fim, eleições 2022. Falar bastante aí, principalmente, né, do que o Lula anda aprontando nos bastidores. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Inclusive, notícia boa. Saldo comercial do Brasil pode chegar a 75 bilhões de dólares neste ano. Projeções de analistas apontam superávit maior do que o do ano passado, impulsionado pela alta dos preços das commodities. O Brasil aí, né? Estamos de olho, parece que esse ano a economia brasileira terá um desempenho muito melhor do que no ano passado. Isso daqui é interessante, ó. Tem uma notícia aqui do lado esquerdo, veja como são as coisas. Aqui é a notícia 2020. Mercado Livre desiste do Rio Grande do Sul, lá do Eduardo Leite, PSDB, a tal terceira via que os liberais adoram. Os mesmos liberais que estão, meu Deus, estão dando pulos de alegria, cambalhotas, né, com esses resultados aí no âmbito econômico. E o Amazônia Azul comenta o seguinte, ó. O Rio Grande do Sul exige para a instalação do centro de distribuição do Mercado Livre que cada vendedor que comercializa produtos pela plataforma abra uma filial no estado. Mercado Livre desiste do Rio Grande do Sul e faz seu centro em Santa Catarina, criando mais de 1.800 empregos. E aí vai lá, ó. Mercado Livre abre 1.000 vagas em Santa Catarina com nova operação. Ah, mas não são 1.800? Onde é que estão os outros 800? Aqui, ó. Mercado Livre amplia atividades em Santa Catarina e vai abrir 810 vagas até ano que vem. O Mercado Livre confirma que, infelizmente, as negociações com o governo gaúcho para desburocratizar a atuação de vendedores de fora do Rio Grande do Sul, dentro do estado, resultaram infrutíferas até o momento. Essa notícia não é tão nova, mas eu quis trazer, né, para você ver, porque o mesmo grupo dos liberais, dos isentões, esse pessoal do mercado financeiro que fala tão mal de Bolsonaro, né, parece fechar os olhos para todas as medidas de desburocratização que o governo veio fazendo desde 2019. Uma coisa aqui que é um absurdo, mas você vê, ó, estudante autodeclarada parda é desclassificada em avaliação de cotista da Universidade Federal do Pernambuco. Ela tá aqui, abre aspas, né? É um ranço histórico que minha etnia carrega. Ela não é parda? O Leandro Ruja diz, né? Pô, um tribunal que vai julgar a cor da pele dela, como podemos tolerar algo assim em pleno 2022? Mas fazer o quê, né? É pelo bem e pela inclusão. Essas notícias, sim, essas são bem recentes. Ó, dia 19, dia 20. Metrópolis. O Demagogia do Oprimido até brinca, né? A bandidolatria come solta no jornal do Luiz Estevão. Você vê aqui, ó. Em assalto à casa de Dandara Mariana, ladrões tiram foto com a atriz. Olha só que bonitinho, gente. Usar ladrões. Não, ó, minha senhora, a gente pode bater uma foto, né? Minha filha gosta de você. Não deve ter dito isso, né? A atriz teve residência assaltada no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela e a família ficaram cerca de 1 hora sob o poder dos ladrões. Mas eles bateram fotos, né? Bonitinha, tudo mais. Mostrar pra galera. Preso que ficou deformado após tiros de bala de borracha. Muita dor. O que Bolsonaro diz, né? É só não roubar. Não tirar a vida de ninguém, que tu não vai pra lá, pô. E essa daqui? Olha até a fonte utilizada, aquela fonte cursiva, bonita, né? Amor nos tempos do cárcere.
Relacionamentos afetivos influenciam a ressocialização dos presos. Oh, meu Deus, que bonito, né? Essas são as pautas da esquerda. Aí você pode escolher, você quer um governo com Bolsonaro, que é contra isso, ou você quer um governo tipo do Lula, que apoia essas pautas. E aí tivemos o desbloqueio do Telegram. E sobre desbloqueio, na verdade, eu acho que o que eu tenho pra falar é só mostrar a hipocrisia do Danilo Gentili, logo menos. Isso daqui, acho que pra mim, resume a história toda. Já vou logo aqui direto, né? Telegram cumpre decisões e Moraes revoga ordem de bloqueio do aplicativo em todo o país. Algumas medidas foram tomadas, como a exclusão da postagem de Bolsonaro. A gente já havia comentado isso no dia de ontem, mas teve algumas coisas que chamaram minha atenção, que são medidas que o aplicativo vai tomar contra a desinformação. Bom, eu acho que ninguém é a favor de mentiras. Ninguém é a favor. O problema é que a gente fica assim, né? O que é verdade, o que é mentira, quem vai fazer esse julgamento. E tem aqui algumas medidas, né? O Telegram também relatou ao Supremo a adoção de 7 medidas para combater a desinformação na plataforma. A lista é formada pelos seguintes pontos que aparecem detalhados no documento protocolado. Primeiro, monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do Brasil. Acho que o de Bolsonaro deve estar no meio, né? Acompanhamento manual diário de todas as principais mídias brasileiras. Capacidade de marcar postagens específicas em canais como imprecisas. Essa aqui que já fica meio assim, né? Pô, vai postar, essa aqui não é precisa, não sei o quê. Restrições de postagem pública para usuários banidos por espalhar desinformação. Atualização dos termos de serviço, análise legal e de melhores práticas. E o último, promover informações verificadas. Promover informação, como é que isso será feito? Vai ser postagem dentro dos canais? Óbvio que tem lá o descritivo dentro do protocolo tudo, mas ainda assim, né, a gente fica nas coisas, pô, informações verificadas. É mais uma ferramenta, né, que vai estar validando a tese que tem pessoas que detêm a capacidade de distinguir o que é verdade e o que é mentira. Essas aqui, elas nunca erram. Elas nunca erram, não, nunca erram. Pô, mas direto a gente não vê uma postagem ou outra, né, só que errando. Não importa. Eles nunca erram. Então eles, mais uma vez, né, serão os dons de definir o que é verdade e o que é mentira. Sobre o Telegram, o Bolsonaro postou aqui, ó, 7h03, no vídeo que a gente fez, que a gente repercutiu a matéria que saiu na sexta-feira à noite no Estadão, Bolsonaro estava com 1 milhão e 86 mil. 1 milhão e 86 mil. Neste exato momento, Bolsonaro tem 1 milhão 206 mil. Bolsonaro ganhou mais de 120 mil seguidores. História, né? Parece que tudo que é proibido, as pessoas têm um pouco mais de interesse de olhar. E aqui já avançando. Ah, tá. Aqui a gente de falar do pessoal da terceira via, né? O Rambo empresário fala o seguinte: Moro cobra a posição clara e veemente de Bolsonaro sobre, né, uma situação que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância do Brasil, que é a questão de Rússia e Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, ele não se posicionou e nem se posiciona das coisas que acontecem embaixo dos seus olhos aqui no Brasil. Moro é a materialização da política da hipocrisia. Segue calado sobre a questão do Telegram. O Gentili deixou muito claro, né? Ele curtiu o comentário aqui do Amoedo. Olha só. É preocupante ver políticos, sob o argumento da defesa da liberdade, defender um aplicativo que descumpre as leis de forma reincidente e é punido pelo Supremo por solicitação da Polícia Federal. A liberdade do indivíduo decorre justamente do respeito às leis e às instituições. Acho que a liberdade acho que vinha antes do... Enfim, não vou discutir. Tava o Danilo Gentili curtindo, né? O GDO Memes fala o seguinte: mais cara de pau que o Danilo Gentili, eu acho muito difícil de vocês verem. Ele tava aí, né? Não, estou sendo censurado, meu filme e tudo mais. E tá aí batendo palmas pro João Amoedo. Já avançando aqui agora, pessoal da terceira via. Só para fechar aqui o Telegram, o que é que eu posso falar, né? Eu acho assim, olhando as redes, passei os últimos dias olhando bolhas diferentes, não bolhas da esquerda, olhando o que o pessoal da esquerda, principalmente o pessoal da esquerda tá comentando. E o pessoal assim mais isentão, o pessoal de jogo, o pessoal que compartilha conteúdo. Eu vi que a discussão do Telegram rondou nessas áreas. E as pessoas começando a se questionar, né? Pô, é meio complicado, né? Esse aplicativo é importante. Nossa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo outro. Meus cursos que eu comprei, pô, eu uso esse aplicativo para aquela coisa. Receber notificações da cidade. Acho que dessa vez
Foi uma decisão judicial que grande parte da sociedade brasileira discordou. Então, acho que o pessoal começou a entender em partes porque às vezes a direita, né, ou os apoiadores de Bolsonaro falam tanto, olha só o que está acontecendo no Brasil. Acho que grande parte do Brasil prestou atenção, né, viu, ficou assim bem escancarado. Falando aqui da terceira via, antes de falar da MBL, vejam só. Girão, que defendeu o governo durante a CPI, vira maior aliado de Moro no Podemos. E a Sarita diz, né, pô, o aliado do Moro, alguém sabe se ele já criticou alguma vez o consórcio Nordeste? O Girão, né, parou de falar do consórcio Nordeste. Parou. Nenhum comentário, muito menos o Moro. Porque se eles falam disso daí, né, aquele discurso que Bolsonaro abandonou o combate à corrupção não cola. E aí vem o MBL. Cassação de Mamãe Falei perde força na Assembleia de São Paulo. Renan Santos prometeu, né? Eles vão fazer de tudo para impedir que o Arthur seja cassado. Que aí em 2024, sei lá, prefeito de alguma cidade, quem sabe prefeito de São Paulo de novo, vereador. O importante, né, é estar na máquina. Lembrem que recentemente a gente peguei e trouxe aqui em vídeo o salário, né, dos deputados e os seus assessores. E numa média, sem contar 13º, etc., por ano, são mais de 2 milhões que gasta pagando o salário dos deputados e dos assessores, não é só o deputado, os seus assessores. E a gente vê que a maior parte desses assessores, né, que compõem as bancadas, os gabinetes, na verdade, do Kataguiri, do Mamãe Falei, do Rubio Nunes, são pessoas do próprio MBL, a maior parte. Então, pô, você elege uma pessoa, você está conseguindo colocar mais uns 10 dentro da máquina, que estão lá dentro, estão trabalhando, estão aprendendo, fazendo contato, network. Lobby não, que eles jamais fariam isso daí. Duvido que alguém do MBL faria lobby, né? Pelo amor de Deus, eles não fazem isso. Aí tá lá, a cassação do mandato do Mamãe Falei perdeu força nos corredores da Lesp. Parece que essa questão do Telegram foi boa, né? Veja uma coisa que às vezes eu digo, várias vezes, né? Gente, não é a pancada no queixo que derruba, é sem parar, sem retroceder. Aquele murrinho assim, ó, que vai dando na boca do estômago, o cara vai cansando. O pessoal não tá falando muito mais do MBL, né? Você vê nas redes sociais, o pessoal preocupado com uma coisa, com outra, uma lacrada, uma mitada. A direita se perde muito nisso daí. Se perde muito. Se perde demais. Esse Instagram do MBL não vai escapar de uma punição, mas consequências para ele devem ser mais brandas. Deputados da base governista e da oposição afirmam que Arthur pode ter o mandato suspenso por um período de 6 a 8 meses. Apesar de encerrar a atuação legislativa do deputado, a pena preservaria os seus direitos políticos. Já a cassação, né, iria tornar inelegível por 8 anos. Temos que falar disso, tem que se continuar colocando uma pressão. A não ser que para vocês estejam tudo bem, né, o Arthur não mereça ser cassado. O Globo traz mais informações. Ajuda do União Brasil para limpar a barra de Mamãe Falei. A gente comentou semana passada que o MBL tem esse ativo, né? As redes sociais, os jovens. O União Brasil é um partido que não tem discurso, né? Não tem... virou esses partidos de plástico. O MBL, pelo menos, tem essa força nas redes sociais, né? Pelo menos eles dizem que tem. Então eles trocaram esse ativo por apoio. Tá lá, ó. Mamãe Falei ganhou um apoio de peso para enfrentar a crise gerada após declarações destrambelhadas sobre as ucranianas. Integrantes do União Brasil entraram em campo para contratar figurões especializados em reverter o desgaste na imagem do deputado e, de quebra, ajudar outros membros do MBL que também acabaram impactados com essa crise. Vale de tudo, né? Se eleger, tá aí e tudo mais. As redes sociais, as pessoas comuns, né? As pessoas que realmente se indignaram com isso, acham um absurdo uma pessoa como o Arthur continuar exercendo um cargo público, tem que colocar uma pressão. Inclusive os nossos deputados da direita. E olha só isso daqui. E o que eu sempre digo. Quando o Moro quer soltar uma narrativa, antagonista. Quando o Moro quer soltar uma nota mais institucional, uma coisa assim mais séria, Bela Megali. E ele aqui realmente ele faz assim um aceno, né, mais a nível institucional de sua campanha, como é que ele vai tratar as coisas. O inesperado encontro de Sérgio Moro e Ciro Gomes, onde só podia ser na coluna da Bela Megali. Meu Deus do céu, hein? Alvo de ataques constantes de Ciro Gomes, Sérgio Moro teve um encontro inesperado com o adversário recentemente. Os dois se cruzaram no lobby de um hotel em São Paulo, né?
Se cruzar no lobby é bom, hein, Moro? Se cruzar no lobby do hotel. O lobby do hotel é bom demais, né? Hotéis refinados, com certeza. Aquele cruzamento no lobby. Aí diz, né? Ciro Gomes passou reto, como se não tivesse de Sérgio Moro. Tem lá um monte de coisas assim. Só tretas. Aí no final que vem a parte mais interessante. Aí eu grifei de verde, ó. Essa é também a estratégia da campanha de Moro sobre o pedetista. Ou seja, um aviso institucional. Que é como que o Moro vai se portar nos próximos meses. Está avisando para as pessoas, né? A ideia é não polarizar com Ciro, mas focar em Lula e Bolsonaro, que estão na liderança das pesquisas. Então aqui é um aviso. A Bela Megali, né? O Moro está falando assim, uma coisa institucional de sua campanha, como ele vai se portar. Ó, não vamos brigar com Ciro Gomes, com Eduardo Leite, com Dória, não. Ó, aqui, ó, Lula e Bolsonaro. Sempre, né, usando a jornalista amiga. Aqui é só para comentar rápido, né? Mais um que trai Bolsonaro, não conseguiu ser eleito. Paulo Chagas, né, surfou na onda do bolsonarismo e agora se filiou ao Podemos, partido do Sérgio Moro, né? É da turma do General Santos Cruz. Vai combater a corrupção. Aí tá aqui, ó. Isso aqui foi de ontem. A desonestidade do PT promoveu e elegeu Bolsonaro. Em contrapartida, a incompetência e o descompromisso de Bolsonaro tiraram o PT do ostracismo. Como esse cara é baixo. Podemos chamar isso de reciprocidade? Pode não ser, mas acaba sendo. Aí o isentão fala o seguinte, né? Na verdade, quem reviveu o PT foram aqueles que precisavam dele para ter relevância, além de se unirem a favor de controle social. O Carlos Bolsonaro fala, né? Já vi esse general no lugar onde faço minhas necessidades. Mas o problema foi resolvido. Segue o jogo. Segue o jogo. E aí vamos falar sobre assunto sério. Muito sério. A ida do Moro para a Alemanha. Matéria do Globo, inclusive, que eu acho que podem esperar nos próximos meses, semanas. Se a gente já está vendo a imprensa brasileira, né, batendo em Bolsonaro, podem esperar a imprensa internacional também pisando no acelerador. Por que eu estou falando isso? Bom, Sérgio Moro posta ontem, né? Rumo à Alemanha para conversar com autoridades políticas e representantes da sociedade civil, ONGs. Moro deixa claro que ele está indo conversar com as ONGs. ONG. Olha a pauta. Agropecuária, ou seja, o agro todo do Brasil, tratados comerciais, situação lá na Ucrânia e Rússia, meio ambiente, coalizão de governo no modelo alemão, entre outros. Ou seja, vai se encontrar com as ONGs para falar de meio ambiente e do agro brasileiro. Essa foto aqui é clássica, né? Aquele fórum que fala do grande R, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. O Moro com a Ilona Zabó. Essa foto é clássica, diz muito. Aí o Renato fala, o Moro faz referência à coalizão de centro-esquerda liderada pelo Partido Verde Alemão. É essa coalizão que ele deseja trazer para o Brasil, que a coalizão atual lá é uma coalizão com o Partido Verde, é um partido que cresceu muito. Ele diz, né, o Moro vai se transformar no Guilherme Boulos do SG. Vai ser isso daí, é um militante. O Moro não vai se eleger, mas vai encher o saco assim como Guilherme Boulos. E aí, olha só. A Bia, do STF, dá um bizu aí para tentar entender esses partidos alemães, o que é que se passa por lá de lá. E ela achou essa matéria aqui do jornal O Globo, muito recente, muito mesmo, aqui, ó, de 8 de fevereiro deste ano. Ela fala a viagem do Moro, né? O primeiro-ministro do seu partido, ela trouxe uma coisa lá sobre o Olaf, não vou trazer aqui. E o secretário-geral do partido, que manda muito, né? Esse rapazinho aqui, ó, novinho. Tudo o que você precisa saber sobre a viagem de Moro à Alemanha. E eu trouxe até algumas coisinhas. Não, trouxe realmente só o que ela colocou, mas recortei de forma mais bonitinha. Olha a pergunta que a jornalista do jornal O Globo já fez para o secretário do partido lá, do Olaf, que o Moro foi se encontrar. A Fundação Frederic Herbert, do SPD, realiza em São Paulo, desde 1985, um trabalho de fortalecimento da sociedade civil, ou seja, uma fundação alemã que financia ONGs, né? Beleza. E se posiciona em sua homepage explicitamente contra Bolsonaro. Se você... É uma pergunta que eu sei a resposta. Se você for no site oficial do PT,
pesquisar por essa fundação, você acha alguma coisa? Eu sei a resposta. Se eu tô perguntando, você deve imaginar também, né? ONG contra Bolsonaro, fundação, né? Aí depois reclama que Bolsonaro quer direcionar para onde vai o dinheiro das doações da Alemanha, da Noruega. Aí fala, nós, o SPD, acabamos de receber essa pasta. Eu vou aproveitar e indagar a ministra, né, sobre esse assunto. Qual é o assunto que ela diz? No portal se comenta de passagem a necessidade do diálogo crítico com o atual governo. Mas o desmatamento da Amazônia em 2021 foi o maior em 10 anos. É coerente o fluxo de verba de valor expressivo para o Brasil no momento atual? Não é um paradoxo, especialmente pelo foco temático? Mas essa verba não é para combater o desmatamento, né? A gente sabe para onde vai. A gente sabe para onde vai. Aí você vê, essa pergunta, vixe, eu grifei quase tudo. Olha a pergunta. O SPD, é o partido, não a fundação, o partido que o Sérgio Moro foi lá ver e falar com o Olaf, devido a longa. Acho que o devido tá aqui duas vezes, né? Escreveu errado aqui, ó. Matéria do Globo. Ele botou a longa aqui, ó. A longa devido. Pronto, aqui, ó. O SPD, devido à longa parceria com o PT, poderia ajudar a restabelecer a credibilidade do Brasil caso Lula vença. Você tá vendo, né? A jornalista da Globo confirmando que este partido tem uma longa parceria com o PT. É um partido contra Bolsonaro. Aí olha o que ele disse. Para não restar dúvida, né? A social-democracia é um movimento internacional. Né? A Internacional Socialista é um movimento internacional, sim. É o globalismo, o famoso globalismo, né? Nesse caso, quem está falando. Não é aquele comunismo raiz fora de São Paulo, não. Aquele mais globalista. Seus candidatos e candidatas têm o nosso respaldo, mas com Lula o caso é mais abrangente. Ele é uma voz brasileira muito ouvida na Alemanha e na Europa. Tem-se conhecimento de suas conquistas históricas e por isso o Lula é recebido por grandes estadistas, como quem? Macron. Entre os atuais governos europeus, a opinião sobre a gestão de Bolsonaro não é positiva no combate à pandemia, na política ambiental, viu? Amazônia, e na sua forma agressiva de fazer política. Pronto. Aí olha como termina. O Moro foi lá conversar com essa galera. Para nós, do SPD, há grande esperança de que haja uma mudança de governo no Brasil. Eles torcem para não ser Bolsonaro. O Moro foi lá, né? Apertar a mão. Aí me diz que o que o Moro foi fazer lá ele não podia ter feito por e-mail. Pediu uma ideia, alguma coisa. Uma pergunta, será que o Moro foi lá, né, para fazer lobby internacional contra o Brasil? Será que o Moro foi para a Alemanha pedir, né, que se faça uma pressão internacional para derrubar Bolsonaro, uma interferência internacional nas eleições presidenciais de 2022? Eu não acredito que o Moro fosse fazer isso, né? Não, jamais, jamais. Mas só uma pergunta. Não custa nada do Moro falar, não vou fazer isso não, pô, jamais. Longe de mim. Aí eu falei pra vocês, gente, eu não entendo como as pessoas não questionam a ida do Moro pra Alemanha. Aí eu trouxe essa matéria. Era pra estar em outro local, mas eu achei que depois, não, acho que aqui tá melhor. Pra dar-se um disclaimer pra quem não conhece a transparência internacional. Só olha a manchete, ó. ONG estrangeira, parça da Lava Jato e 270 milhões de reais de grana pública. O Augusto Aras, identificou o pagamento de 270 milhões de reais na última quinta-feira de parte do acordo de leniência da JBS para repasse a uma ONG que deve ser criada pela Transparência Internacional em parceria com a franquia da Lava Jato do Distrito Federal. Olha, tá vendo só? Não, o nosso acordo aqui, né, não é só pagar uma multa para o governo, mas pagar uma multa direcionada. Você vai pagar uma multa, né? Os irmãos, não sei se os irmãos Batista, JBS, o agro que não tem medo da tecnologia que o Moro tanto gosta. Então, pagar uma multa para a gente criar uma fundação que vai combater a corrupção. A gente vai criar uma ONG nova. Quem vai criar? A ONG Lava Jatista. Confia que não tem nada de errado. Por que eu fiz questão de trazer isso? A gente já comentou sobre isso diversas vezes. Essa matéria saiu anteontem, né? Mas 11 da noite. Então, no caso, eu só vi essa matéria ontem. Brasil praticamente legaliza a corrupção.
Quem falou isso? A Transparência Internacional. Essa daqui, viu? Essa daqui. A elevação do financiamento público aos partidos e o afrouxamento de controle sobre eles geram uma situação de corrupção quase legalizada. Você vê, né? Afrouxamento de controle. Essa gente, né? Ela tem uma sanha por controle. Controle. Temos que controlar tudo. Quem afirma isso? O chefe no Brasil da Transparência Internacional. O braço brasileiro da ONG divulgou no último dia 9 um documento. Olha isso aqui. Eles fizeram um documento pedindo que organismos estrangeiros pressionem para que o país reveja o que chama de retrocessos institucionais, frisando a questão de anticorrupção. Uma ONG está no Brasil, fez um documento para mandar lá para o exterior, para mandar vir de lá de fora uma pressão no Brasil por mudanças. Vocês vão onde vai chegar quando terminar a situação na Europa, que a gente vai fechar com a matéria do Brasil que saiu no Estadão, o jornal que eu sempre falo que é do Moro, né? Mas vamos lá. Quais as chances do Brasil sofrer retaliações internacionais por causa das questões citadas no relatório? Sofrer? Cara, olha só. Não é uma possibilidade. Já está sofrendo. Ontem a gente falou do BNP Paribas, né? O banco francês que, não vou dar dinheiro. Essa terra depois de 2020, não vai ter dinheiro. Desmatamento do dinheiro. Pode rastrear? Não pode, então não vai ter dinheiro. Na próxima reunião plenária, em junho, entregará um relatório, né, falando o nosso CDE e tudo mais, sobre esse monitoramento. Pode ter impactos muito relevantes do ponto de vista da inserção internacional do país. O Brasil vai ser retaliado, sofreu algumas sanções internacionais porque a ONG ligada ao lava-jatismo soltando documentos contra. E as pessoas às vezes não entendem. Mas Moro não vai ganhar eleição. Esse pessoal aqui nem é eleito. É só a ONG. É só a ONG. Algumas das medidas questionadas no CDE são fruto de um debate acalorado nos últimos anos sobre os abusos da Lava Jato. É o caso da Lei de Abuso da Autoridade e a reformulação da Lei de Improbidade. A Lava Jato não mostrou necessidade de freio na arrumação em pontos em que ocorreram abusos. Diz, certamente essa experiência trouxe lições importantes de vários aspectos que deveriam ser corrigidos. O próprio modelo de forças-tarefas é institucionalmente frágil. Haveria muito o que aprimorar. O que vimos não foi uma correção de erros, mas um desmanche. Ele conseguiu pegar, sabe, a pergunta e inverter. O Aras, né, ele cria, né, na verdade, ele institucionaliza as GAECOs, que estão trabalhando, estão dando resultado. Mas ele diz que não, foi um desmanche no combate à corrupção. Aí olha o que ele disse. A força-tarefa da Amazônia estava fazendo um trabalho importantíssimo e também foi desmantelada. Olha a preocupação dessa galera com a floresta amazônica. Sérgio Moro tá indo na Alemanha, fala da Amazônia, fala do meio ambiente, fala do agro. Vocês acham que é aleatório? Vocês vão ver a frase final do artigo do Estadão. Já tô falando de agora. Aí a gente comentou isso aqui em vídeo, que a turma do MBL estava concorrendo aí para ver se ganhava para entrarem para o conselho que gerencia o Parque do Ibirapuera. Apenas o maior, não sei se é o maior, mas é o parque mais conhecido do Brasil. Todo mundo já ouviu falar do Ibirapuera, né? Pelo amor de Deus. Venceram, né? Amanda Vettorazzo, brother aí, né? Da galerinha. Olha a descrição dela, né? Além de ser militante do MBL. Líder pelo Renova BR. Defensora da causa animal. Será que ela é a favor que a gente deixe de comer carne uma vez por semana? Será que ela é a favor do Dia Internacional da Carne? Porque eu tô perguntando isso de forma aleatória? Não, vai estar em vídeo aqui logo menos. Esse trabalho não tem remuneração. Vocês veem, né? O MBL trabalha de graça. Nossa, casou. Óbvio que o MBL tem um coração, né? Não é porque é o maior parque do Brasil, onde você pode começar a construir algumas políticas públicas que podem ser exportadas para outros locais, que você pode ter a oportunidade de conhecer diversas pessoas, ampliar seu network, ter contato com algumas ONGs, alguns institutos. Não é por causa disso. É só porque eles realmente se importam com o Ibirapuera. Aí olha isso aqui. Pode parecer besteira, mas vocês conhecem a Rede Globo, né? Eu acho que aqui é a Rede Globo. Pode não ser. Mas tô vendo aqui, ó. Pantanal. A novela, né? Promete ao Brasil de Bolsonaro um banho de calma diante da destruição. Vamos fazer um remake aí de Pantanal para bater no governo.
na área ambiental. Olha como essa agenda verde está vindo forte. E aí a gente vai para o próximo tema, que as coisas vão se conectar tudo agora. Caminhoneiros fazem ato contra a alta dos combustíveis na Alemanha. Parece, né, que a alta de preços não é só no Brasil. Rafael Balboa fala, né, o bem-estar social acabou. É o que eles dizem lá, na política de bem-estar, welfare. Política de welfare. Olha isso daqui. Causas animais, né? Aqui a Amanda Vettorazzo, ela vai adorar. New York Post. Comer muita carne aumenta o risco dos homens serem inférteis. Eu vi essa matéria porque o Flávio Garage compartilhou, ele diz, né? Tá, então explica aqui os baianos, né? Meus contando aqui na vila, fazerem churrasco todo fim de semana e terem um time de futebol cada um. É uma penca de criança. CNN. Brasil. Aqui é New York Post Internacional. CNN, Brasil. Dia Mundial Sem Carne. Mercado cresce e se adapta a novos hábitos. Mudança de... Pera aí, pô. Olha a escolha de palavras. Mudança de hábitos. O novo hábito agora é um dia sem carne. O dia sem carne, dia sem carne. Essa história do dia sem carne já comentou em vídeo, né? Essa turminha do mercado financeiro adora. Aí olha isso daqui. Eu achava... No primeiro momento eu achei que era ironia. Depois eu li e não é ironia. É sério. Bloomberg. A inflação dói mais se você ganhar menos de $300 mil. Veja como lidar. Eu não sei como é, né, a renda per capita nos Estados Unidos. Mas, cara, $300 mil é muito dinheiro. É muito dinheiro. É assim, é absurdo. Você divide isso aqui por 12, meu amigo, dá quase... Não, 30 mil por mês dá 360. Dá uns 25 mil por mês. Na verdade dá 25 cravado. $25 mil por mês. Amigão, quem que ganha isso? Aí olha as dicas. Se você não ganha $25 mil por mês, mora nos Estados Unidos, pegue ônibus, não compre a granel. Isso eu não entendi, porque a granel normalmente é mais barato, né? A granel você compra em quantidade. Experimente lentilhas em vez de carne, deixe de comer carne. Ninguém disse que isso seria divertido. Mas isso é importante, que é para derrotar o Putin. E aí o Ocidente ser preservado. Beleza. Olha só isso daqui, né? Esse cara fez uma thread, eu já coloquei a tradução. Confirmado, a Índia acaba de comprar petróleo da Rússia. E com desconto. E pagou em rúpias e rublos. Esqueceu o dólar. Está fortalecendo, né, a transação de outro tipo de moeda. Deixando o dólar de lado. Ainda está lá, né? Garantia na compra. Esta é a história real que você não vai ouvir no noticiário. Um realinhamento global. E eu volto a perguntar, a gente sempre falando, o que essas sanções estão ajudando? Estamos falando da Índia, uma potência nuclear com a população de 1,3 bilhão de habitantes e o terceiro maior importador de petróleo do mundo. A quantidade aqui é irrelevante. A Índia, como o Paquistão, China e outros países, está sinalizando que não está contra a Rússia. E o Ocidente, né, mais ou menos, não sei, isso aqui é diferente, é a comunidade internacional. Não entendi isso aí como ele colocou. Até agora, o Joe, o BD, né, implorando o petróleo a Maduro. Os Estados Unidos querem acordo, né, o nuclear de volta. Reino Unido paga a dívida apenas para colocar petróleo iraniano no mercado. Isso daqui é importantíssimo. A Arábia Saudita está considerando vender petróleo para os comunas em yuan, não em dólar. E pensa o seguinte, uma vez que você vende yuan, você receber esse dinheiro, você está com um monte de yuan, você vai fazer com esse dinheiro? Somente você vai comprar de quem vende em yuan, dos próprios comunas. Então você vai estar fortalecendo, né, compras de um determinado país, você está cheio daquele dinheiro. Está cheio daquele dinheiro. Você acha que os comunas não podem falar, cara, quanto é o barril do petróleo? Sei lá, $100. $100 é quantos yuan? Vou chutar aqui um valor. 500 yuan. Óbvio que é muito mais, né? A moeda lá, sei lá, toma um monte de zero. 500 yuan, vou pagar 600. Vou pagar 600. Eu pago 600 aí, mas me vende yuan. Paga 550, mas me vende yuan. Porque tu deixa a pessoa presa. Ela tá com yuan na mão, ela vai fazer o quê? Vai comprar em dólar? Não quero, eu quero em dólar, pô. Não quero yuan. Compra lá dos teus amigos, ele vai lá e compra. Você tá fortalecendo, você tá fazendo, né? Contribuindo para um realinhamento global. Olha essa.
A estratégia emocional de Zelensky para persuadir o Ocidente. Emocional? Pegar no emocional. O presidente lá ucraniano tem peregrinado digitalmente pelos legislativos ao redor do mundo para denunciar a invasão russa na Ucrânia e os crimes, né, cometidos pelas tropas do Putin. Inclusive, a Elisiane Gama, senadora no Brasil, fez um requerimento, né, para bater um papo com ele. Nessas falas, o presidente ucraniano usa da emoção e da história para tentar comover políticos europeus e dos Estados Unidos. A última amostra da tática foi na Alemanha, envolvendo o Muro de Berlim. Na última quinta, afirmou que, um nome também difícil, né? Bundestag, precisa ajudar a acabar com a máquina militar construída pela Rússia também com o dinheiro alemão que pagou pelo gás russo, entre outros produtos e serviços do país. Olha só, para você nos ajudar, você não pode mais comprar o petróleo e gás. Mas vou comprar de quem? Te vira. Deixa a população passando fome aí, frio, tô nem aí. Mas você vai... É o meu país, pô, tem que me ajudar, levando para emocional. Estimado chanceler Olaf, ó, o amigo do Moro, derrube esse muro. Pediu Zelensky diretamente ao líder bávaro. Deus está vendo. Aí eu vi essa postagem aqui do Leandro Rocha. Eu achei que era mentira, Leandro. Me desculpa. É muito difícil de acreditar que é verdade. Zelensky, presidente da Ucrânia, suspendeu 11 partidos e 3 televisões que ele acusa de subversão por apoio aos russos. Um desses partidos tem 10% de deputados no parlamento. Eu falei, não, isso aqui não é possível. Fui atrás das notícias. A Tsuki trouxe aqui, né, que informações, inclusive da Reuters, sobre a questão da TV. Zelensky, na Ucrânia, assina decreto para combinar canais de TV nacionais e cita a lei marcial. O presidente ucraniano assinou um decreto que combina todos os canais de TV nacionais em uma plataforma, citando a importância de uma política de informação unificada. Se isso aqui acontecer no Brasil, qual vai ser a TV que vai... Né? Você vai unir todas, mas com certeza vai ter um cabeça. Não sei porquê, mas eu tenho a impressão que se isso acontecer no Brasil, o cabeça nessa união, que vai estar à frente desse grupo, vai ser a Rede Globo. Não sei porquê, mas eu tô com essa impressão. Acho que a Globo vai adorar isso daqui. Até agora, os canais de mídias privados ucranianos continuaram a operar desde o início da invasão. Um anúncio do decreto feito no site presidencial não especificou a rapidez com que a nova medida entraria em vigor. E depois de quanto tempo volta ao normal? Não volta ao normal nunca mais? O que é que vai acontecer? E olha a questão política. Olha essa foto aqui, né? Porque a gente vai falar dela um pouco lá na frente. Suspendeu 11 partidos. Qual o motivo? Supostamente serem. Deve ter lido a matéria do antagonista. Deve ter lido a matéria do antagonista, né? Porque, sabe, para um antagonista, suspeito é bandido. Saiu lá, né? Fulano de tal, bandido, criminoso, vagabundo. É assim, suspeito. Por suspeição, melhor a gente suspender do que ser meio suspeito, né, irmão? O presidente ucraniano suspendeu a atividade, né, que, segundo ele, acredite no Zelensky, tem laços com o governo da Rússia. Em discurso divulgado neste domingo em sua página, né, o Zelensky afirmou que o Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia decidiu suspender a atividade dos partidos sob a lei marcial. Dada, né, a situação, blá, 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 qualquer atividade de vários partidos políticos durante a lei marcial está suspensa. As organizações são conhecidas por compartilhar algumas posições com Moscou ou ter plataformas de inclinação russa. Tem algumas posições como, sei lá, vamos pensar em nível Brasil, Vamos pensar no cenário da Amazônia, quem está falando. Vamos trazer para o Brasil a situação. A gente fala de Amazônia, desmatamento, etc. Né? O Brasil começa a sofrer sanções internacionais. Aí a gente tem lá o partido super conservador. Tem alguns ideais, né? Algumas ideias similares com Brasília, né? Lá de Bolsonaro. Ou algumas plataformas de inclinação também, né? Lá, Bolsonaro. Tipo, o cara é a favor que o meio ambiente sirva ao homem, não o homem seja um escravo do meio ambiente. Né? Não o homem seja um problema. Que, cara, a gente entende os problemas do mundo, mas a gente tem que continuar, né, produzindo agro, comida, fertilizante. Pô, acho que a gente precisa... São pessoas que defendem que a gente explore os minérios que nós temos na nossa terra. Então, assim, se isso acontecer no Brasil,
partidos que tivessem esse tipo de alinhamento, eles também poderiam ser suspensos. Olha o que eu sempre digo, olha o que está acontecendo na Europa e como está normalizando umas coisas que, assim, cara, isso aqui é muito estranho, viu? Suspender partidos. Tem até vários partidos de esquerda no meio. Mas enfim. Aí eu falei pra vocês gravarem aquela foto, né? Eu vi esse post aqui. Na verdade, eu vi esse post por causa do Rafa Glau, que foi exatamente aquela foto daquela matéria da UOL. Aí ele colocou interrogação. Aí eu parei, opa, peraí. Interrogação. Por que ele tá colocando interrogação? Aí eu olhei aqui e eu percebi que, rapaz, tá faltando um pedaço do braço. Onde é que tá o pedaço do braço do Zelensky? Ah, o braço voltou. Gente, no início do vídeo aconteceu algum problema. Você pode ver aqui, ó. O braço do Zelensky desapareceu, né? Olha, aqui mudou, aqui virou um formato de C. Desapareceu, o Zelensky é mágico. Deve ser mágico. Olha esse aqui também, ó. Aí aqui vem, olha só, vem aqui assim, faz isso aqui. Olha o desenho. Mas, rapaz, que onda, viu? Esse daqui só tá meio que sabe, esfumaçado. Esse Zelensky é um cara engraçado, viu? Aí esse aqui é engraçado também, ó. O braço do cara vem em linha reta e faz um L. Eita. Uai. Nossa, pulou milhares de coisas pra trás, apertei o botão 4. Pera aí. Acho agora esse 4 vem comigo pra todo canto, esse L aqui. Agora foi que deu. O L do Zelensky, o L do braço do Zelensky vai me acompanhar pra todo canto agora que eu for. Ah, rapaz. Fez o L, viu? O Zelensky é Lula, esse aqui, nessa mão, ó. Fez o L no braço. Deixa eu ver se tem aqui uma borracha. Caneta. Pô, borracha não tem? Caraca. Pronto, agora foi que deu. Ah, apareceu. Mas enfim, aí aqui, ó. Aí agora aqui o braço do... Aqui é a última foto, depois fica normal. Você vê que o ombro do Zelensky, bonitão, desapareceu. O último frame errado é que o braço do Zelensky faz um L. Lembra daquela matéria, né? Que o Zelensky usa do emocional e tudo mais. Ontem eu vi um vídeo, divulgado até pelo antagonista. O vídeo, sabe, com som de fundo, um negócio assim épico, em inglês. Eu falei, mas na Ucrânia fala inglês? Por que o vídeo tá em inglês? É pra vender a história pro mundo? Enfim. A gente tá num momento muito estranho. E é aqui que a gente fecha o assunto pra gente falar de eleições de 2022, né? A tal matéria do Estadão que eu tava falando. Tô eu de manhã, aí eu já botei a mão na testa e falei, não acredito, cara. Não acredito. O Estadão tem que ser o Estadão. É chegada a hora do Tribunal Internacional Anticorrupção. Pronto. Eu até li pra ver, será que foi o Sérgio Moro que escreveu? Não. Daniel Lança e Leonardo Nemer. Falei, pronto. Menos mal não é o Sérgio Moro, né? Aí olha só. A recente crise entre Rússia e Ucrânia trouxe à tona interessante discussão capaz de mudar a forma como combatemos a corrupção transnacional do mundo. A criação de um Tribunal Internacional Anticorrupção. Não, eu não sei qual é a lógica que está por trás desse daí, né? Para mim, a situação que está acontecendo lá não vai ser resolvida com o Tribunal Internacional. Eu acho que não vai. No centro do debate está a ausência de punição efetiva a oligarcas e governantes russos cuja fortuna, fora evidentemente construída sob suborno com dinheiro de inocentes, é chegada a hora da criação do Tribunal Internacional Anticorrupção. Aí lá na frente, ele fala o seguinte: na insuficiência do direito nacional em combater a grande corrupção, é possível pensar em soluções de direito internacional capazes de gerar punição efetiva aos cleptocratas de classe global. Será mesmo? Tem certeza? Esse, entretanto, não é o caso das cortes internacionais já existentes, como o Tribunal Penal Internacional, aquele lá que o pessoal da CPI da pandemia queria ir, responsável pelo julgamento de indivíduos acusados de crime de guerra, humanidade, etc., e crimes ambientais de alta complexidade, ou a Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição abrange conflitos entre países, ambas localizadas em Haia, Países Baixos. Veja só, as cortes que já tem não prestam, temos que criar uma nova. Essa vai dar bom porque essa vai ser a gente que vai criar. E a gente sabe o que a gente faz. E ambas as cortes são insuficientes para lutar contra a grande corrupção internacional, já que até o presente momento nenhuma jurisdição internacional tem competência direta para tratar da matéria. Aí olha como ele vai, como ele termina.
Assim, acentuou-se a necessidade de punição global aos oligarcas russos, jogando luz no debate da criação do Tribunal Internacional Anticorrupção, um fórum internacional dedicado exclusivamente a esse fim. Sua existência pode ser justificada, já que as legislações nacionais são, em muitos casos, insuficientes ou inexistentes, sobretudo para julgar cidadãos ou empresas nacionais que pratiquem atos de grande corrupção contra a própria administração pública local, ou porque tribunais comuns simplesmente não funcionam contra corruptos poderosos. Olha só que interessante. Eles não propõem fazer uma reforma no judiciário, porque uma reforma no judiciário as coisas poderiam funcionar, mas assim, né? É um país, é uma decisão local, é uma solução local e é um controle local. Pensa no seguinte, ainda que eles consigam fazer a reforma que o Jorge Soros adoraria, aquilo ali vai ficar restrito ao Brasil, né? Pegando o exemplo do nosso Brasil, no nosso país. Eles não querem isso. Eles querem uma solução global, porque aí o seu poder de controle é internacional. Com uma corte só, você manda todo mundo. Você cria um case que você vai sair distribuindo para vários locais, que no final das contas, né, vai ter, né, um cara lá em cima, né, só brincando de xadrez. Brincando de dama, na verdade, né, só comendo as peças. Verdade seja dita, olha isso aqui agora. A mesma dificuldade haveria no caso da existência de um Tribunal Internacional Anticorrupção. Assim como nos casos do Tribunal Penal Internacional, Corte Internacional de Justiça, sua capacidade de trazer justiça dependeria necessariamente do consentimento dos Estados para sua fundação, determinando seu campo de atuação, abrangência e competência. Isso aqui é importantíssimo também. Palavras bonitas para uma coisa absurda. Essa corte, que vai solucionar tudo, enfrenta as mesmas dificuldades das cortes que já tem, as internacionais. Mas essa pode ser diferente, desde que os estados, né, vai depender do consentimento. Ou seja, até que ponto os estados, as nações soberanas estão dispostas, né, a abrir mão de sua soberania para uma corte decidir quem é bandido e quem é mocinho. Sérgio Moro escreveu sobre isso no artigo dele. Essa ideia, ela surge no Brasil com o Sérgio Moro. E ele não é presidente, não é nada. E já tá aqui, ó, no Estadão. Essa matéria aqui, a foto de capa, tem lá, né? Instituto Anticorrupção, Contra a Corrupção. Negócio desse. Negócio desse mesmo. Já tá aí, ó. Foto lá, os caras bonitão, tudo mais. E tá aí. A mesma ideia que o Moro trouxe. O Moro trouxe a ideia, já tem gente agora tentando colocar pra frente. Aí termina falando o seguinte, ó. A criação de um tribunal penal, um tribunal internacional anticorrupção pode ajudar o planeta a rediscutir a cooperação internacional contra a grande corrupção e construir pontes para que as nações unam-se em torno da prevenção e punição do suborno transnacional. Será preciso apertar um cerco contra cleptocratas, desencorajar a existência, as normas que favoreçam lavagem internacional de capitais e acabar de vez com a hipocrisia do combate à corrupção apenas quando conveniente aos interesses do Ocidente. Melhor momento não há. Melhor momento não há. Melhor momento não tem pro Moro ir na Alemanha. Melhor momento não tem pra gente discutir essas questões, né? Pauta verde. Melhor momento, você vê como o momento atual, o mundo tá vendo um caos acontecendo, né? O povão sofrendo na pele, literalmente, pagando um absurdo na gasolina, pagando absurdo aí em produtos derivados do trigo, pão, por exemplo. Não. Agora é o momento do Tribunal Anticorrupção. Vai lá. Apoia lá a pauta anticorrupção. As pessoas pegam palavras bonitas, né? Que as pessoas... O que passa na cabeça das pessoas é o seguinte, ó. Eu quero que o político pare de roubar. Eu quero que o criminoso seja preso. Aí a galera vem com a palavra bonita, anticorrupção. Ó, pauta anticorrupção, a gente vai combater isso daqui. No final do dia, é só palavras vazias. Sabe? O cara que tá roubando vai continuar solto e etc. Quer ver só uma coisa só pra gente fechar isso daqui? Eu vou até... Era pra ter entrado aqui no título, mas enfim, só pra gente fechar. Pensa o seguinte.
Anticorrupção, combater a corrupção. Essa turma que diz que vai combater a corrupção como ninguém, foi essa turma que, por exemplo, trouxe para o Brasil o benefício da delação premiada. O que é delação premiada, se não a melhor forma de você salvar o establishment? Porque não importa quanto fulano, cicrano, beltrano roubou, aprontou, fez e aconteceu, se ele resolver falar, a gente vai fazer um acordo, um aninho preso, tá tudo livre. E a gente questiona, será que essa pessoa realmente vai ficar presa? Esse ano só é bom, vai ser reabilitada? Porque você olha, né, o primeiro caso da história do Brasil foi o Alberto Youssef. Ele recebeu esse baita benefício, que foi a delação premiada, lá no Banestado. A justificativa do Moro, ele ficou muito mais tempo preso do que as pessoas ficavam naquela época. E ele depois, né, foi pego na Lava Jato, o maior escândalo de corrupção da história. Então, se ele não tivesse tido esse baita benefício, talvez o esquema de corrupção da Lava Jato não tivesse existido. Talvez. Ou talvez fosse menor. A gente não sabe. E o que eu sei é que o Alberto Youssef ele foi pego na Lava Jato depois, né? E foi o primeiro cara a receber a delação premiada. Muito cuidado, né, com quem diz que vai combater a corrupção. Vamos falar que a eleição de 2022, um pouquinho, espero que dê tempo de falar tudo, se não der, enfim. O plano de Gilberto Kassab. Olha isso daqui, como encaixa com as coisas que estão acontecendo, né? Tucanos e o pessoal do MDB estão de olho no que acreditam ser a estratégia do Kassab para as eleições deste ano. Dividir a terceira via e garantir o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Como é que ele vai fazer isso daí? Com Eduardo Leite, né? Na avaliação dos tucanos é sabido que o Kassab vai de Lula no segundo turno, pensando no eventual governo para negociar sua governabilidade, quer tornar o partido mais robusto. Dizem ter autorizado alianças regionais com o PT. Aí as metas do Kassab para a eleição: eleger 20 senadores, nunca tem, né? 20, ele já tem 11 atualmente, 50 deputados federais e quem sabe aí governadores no Amazonas, Minas Gerais e Paraná. Calil, Ratinho Júnior no Amazonas, não sei. Almazis? Vai colocar o Almazis? Acho que não vou levar não, viu? Mas enfim. O Eduardo Leite vai entrar na história só para quebrar a terceira via, esfarelar e o Kassab ter esse capital político, levar e entregar na mão do Lula. Vai lá, Lula. Vem que é nossa. Vamos dividir o pão. Como o Kassab acalmou deputados bolsonaristas do PSD. Aí tá lá, né? O pessoal tava lá meio preocupado, porque não quer apoiar o Lula, que tem gente que apoia Bolsonaro. Aí o Kassab falou o seguinte, que não vai apoiar o Lula no primeiro turno. No primeiro turno ele não vai. Segundo o cacique do partido, parlamentares bolsonaristas temiam que uma eventual aliança da sigla com o petista prejudicasse suas tentativas de reeleição à Câmara. Kassab, porém, não fez qualquer promessa em relação ao segundo turno. Porque, gente, eleição para deputado é turno único. Senador também. Foi, não foi. Segundo turno, estão nem aí, já estão eleitos. Já estouraram champanhe, já estão fazendo churrascão. Tá nem aí. Aí, ó, o importante é o primeiro turno. O primeiro turno vai, então, tá de boa. Lá vai o Kassab, né, se equilibrando na corda bamba. Isso, essa matéria aqui que é interessante, sobre a União Brasil. Ontem essa é uma matéria falando que a possibilidade, não, caso extremo, do Moro sair do Podemos, ir para União Brasil, para ver se até coloca a mão no fundão, né? Se tá faltando dinheiro no Podemos. Mas falar aqui, o Luciano Bivar, até então, ó, manterá seus encontros para encontrar um nome que unifique a terceira via contra Lula e Bolsonaro. Mas não deixa de lado a perspectiva de embarcar na reeleição do presidente. Na última semana, Bivar manteve encontros separados e depois juntos com o Ciro Nogueira e o Arthur Lira, ambos do PP, engajados no plano de reeleição de Bolsonaro. Oficialmente, tratam de conjuntura política e eleitoral. Eu só espero que o Bivar tenha a decência de não apoiar o Lula. Lance candidato, mas apoiar o Lula, assim, ele tem a decência. Porque a maior parte do dinheiro do União Brasil só existe por causa de Bolsonaro e dos deputados bolsonaristas. E essa galera tá fazendo a festa. E o União Brasil, né, vai diminuir muito a partir de 2023. Entre petistas, a avaliação é que um Alckmin só já não é suficiente. Dia ruim pro Lula, né, que vencendo no primeiro turno com folga, mas parece que não é bem assim. A euforia entre os petistas está dando lugar à frustração, com a possibilidade cada vez mais distante de vitória no primeiro turno. As muitas frentes pró-Lula vislumbram algumas possibilidades de ganhar simpatia de outros nomes da direita e centro, como a Semineto e Ratinho Júnior.
Lula tenta conquistar ainda outros nomes da social-democracia, como FHC. Pelo amor, não precisa conquistar, né? Lula e FHC são amigos. Uma eventual desistência do Dória, da corrida do Palácio do Planalto, e sua troca por Eduardo Leite, que sairia pelo PSD, pode liberar FHC e Serra a desobrigá-los de embarcar nessa canoa do governador gaúcho. Olha só, né? O Kassab tira o Leite do PSDB, coloca aí, desgasta o Dória fica de fora e abre caminho pro FHC e Serra para o Lula, né? Nossa, o Kassab, né? Ele tá em todas, bicho. O Kassab tá em todas, é inacreditável. Outra matéria aqui, né? Tô com pena do Lula. Lula tem que intervir em crises do PT e preocupa aliados. E a matéria mostra lá diversos estados ao redor do Brasil, como por exemplo Pernambuco, onde a Marília Reis, acho que é Marília o nome dela, saiu do PT, vai pro PSB, porque não queriam apoiar ela pra ser senador. Aí tinha outro estado, não sei se também é no Pernambuco, acho que no Pernambuco, que é Humberto Costa, ele queria apoiar outro cara. Aí no Rio Grande do Norte, o Jean Paul Prats, que é ser candidato pra alguma coisa, o PT não quer, já tá pensando pro PSD do Kassab e tudo mais. Enfim, o Lula, né, que tava, nossa, sensacional, nem colocou o pé na rua e já tá aí, né, tomando a pressãozinha dentro do próprio partido. Lula avalia 3 opções de ministérios para nomear Alckmin. Já nem ganhou, já tá loteando, né, o Brasil. Alckmin vencendo, Lula quer dar uma posição de destaque pro Alckmin, ser ministro ou da Agricultura, ou da Saúde e até Indústria e Comércio Exterior, que nem tem no governo Bolsonaro. Veja só, o Lula, os liberais, né, os isentões, que Bolsonaro falou que ia colocar 12 ministérios e economizar dinheiro, blá blá blá. Pô, Lula já tá falando em criar mais. Lula já tá falando em recriar ministério. A avaliação de Lula é que, por ter origem de centro-direita, o ex-governador paulista ajudará o petista a garantir governabilidade perante o Congresso e o empresariado. E aí ontem eu achei engraçado o seguinte, o Verdivaldo, ele fez umas críticas aqui, né, a pessoa da esquerda. É realmente bizarro. Além de criticar Lula, não há nada que enfureça mais a facção mais fanática do PT do que criticar Geraldo Alckmin. A mesma pessoa que eles passaram 2 décadas chamando de maníaco, fascista, sida, né, o Geno, que quer roubar comida de bebês e dar brinquedos. Aí bota lá, né, juntos, e ele termina. Se quer defender a escolha de Lula, de um neoliberal pró-banqueiro em bases pragmáticas, que nada é mais importante do que a vitória de Lula, então deve fazer tudo para vencer. Isso é racional, se não convincente. Mas exigir que ninguém critique Geraldo Alckmin é surreal. Aí bota lá, né, Alckmin utiliza a PM como instrumento político. A briga interna, né, do Verdivaldo. O Verdivaldo tá puto. O Verdivaldo tá puto com o Lula, viu? Algo que me considera improvável Lula ser eleito no primeiro turno. Já tá antes, né? Ninguém mais tá botando fé no Lula. A avaliação do Alckmin aí, ao ver as pesquisas. O Bolsonaro vem crescendo, né? Tá ruim, né? Todo mundo já notou o que tá acontecendo, né? Basta só o Lula pisar na rua, que aí as máscaras caem de vez. A aliança com Alckmin foi pensada para ver se o Lula vencer no primeiro turno, o que com certeza, né, não tá dando certo. E só pra gente chegar aqui ao fim, 10 mil vão receber o Lula e Requião no sábado em Londrina. Ninguém viu esses 10 mil, né? A Anitta fala, pô, já é domingo, cadê as imagens? Não teve ainda, ninguém viu os 10 mil. Agora teve essa imagem sensacional. O amor fica estampado na cara de um estadista quando canta o hino nacional. Olha a cara de amor. Eita, é muito amor, rapaz. É muito amor, hein, Lula? Eita, chega a estar com sorrindo pra baixo. E por fim, governo Bolsonaro. Fernanda Montenegro diz que Bolsonaro e seu governo são trágicos e que não votará. Você vê, né? Foto com o Lula, foto com a Dilma. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem tempo pra uma, tem tempo pra duas, ó. O Bozo nos traiu. Vou votar nulo. Vai. Sim, traiu, né? Pelo menos tirei Bolsonaro. Parece que tá no Moura, né? Assim, baixinho, meio marrento. A galera do voto nulo, né? Vai lá, não vota não, igual a Fernanda Montenegro. Tá aí, né? Tá bem claro o que tá acontecendo. Enfim, fico por aqui. Hoje de noite, hora do strike, lá na Gazeta do Povo, 8 da noite. Lembra de curtir, compartilhar. Se gosta do meu trabalho, como sempre, pode me apoiar aqui pelo Clube de Membros. Também me apoia pelo Patreon e a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.